telespectadores, bem-vindos novamente ao programa CPLP na ZMN. Como já sabemos, este programa tem como objetivo apresentar-vos as últimas informações ocorridas na comunidade dos países de língua portuguesa. Iniciamos com a primeira informação. Regras para a implementação do 8º período de estado de emergência mantêm-se inalteradas face ao do período anterior. O Conselho de Ministros aprovou na passada quinta-feira a proposta do decreto do Governo sobre as medidas de execução do estado de emergência para responder à crise pandêmica da Covid-19. A lei foi apresentada pelo primeiro-ministro Taur Matanruak. As medidas agora aprovadas são idênticas às do período anterior. Assim, entre elas, mantém-se o uso da máscara sempre que a pessoa permanecer em espaços fechados de utilização coletiva. O decreto determina ainda que todos os que se encontram em território nacional devem procurar promover a adoção de comportamentos de distanciamento social. Deste modo, deve-se evitar participar em aglomerações de pessoas e manter uma distância de pelo menos 1,5 metro entre cada pessoa. A medida será maca na fatendete hoje deve maca vigente ela, né? Mantemos as medidas de execução do estado de emergência que está vigente. Antes do fim de dezembro, vamos avaliar a situação além de quadros legais. Se a situação se agravar e não dispormos de uma legislação que proíba os cidadãos, pediremos novamente a extensão do estado de emergência. No entanto, tudo isto dependerá da evolução desta pandemia. E a opção de maca atula russo fale, mas ainda não depende evolução da ONU. As regras destacam também a importância de higienizar com frequência as mãos, em especial para quem entrar em estabelecimentos comerciais ou em edifícios onde funcionam serviços da administração pública. Segundo o documento, mantém-se igualmente a obrigatoriedade de que todos os indivíduos que pretendam entrar ou sair do país se sujeitem ao controle sanitário. Para os cidadãos que pretendam entrar no país, que apresentem sintomas da Covid-19 deverão permanecer obrigatoriamente em quarentena, bem como realizar o teste à Covid-19. Segundo a lei, as despesas relacionadas com o isolamento profilático são da responsabilidade de cada indivíduo, desde que seja cumprido em estabelecimentos de saúde, residências ou em centros de isolamento privados. Mantém-se a proibição da passagem fronteiriça terrestre para fins tradicionais ou costumeiros e para acesso a mercados regulados, incluindo as respectivas sanções. A entrada de estrangeiros no país, através das fronteiras terrestres, permanece sujeita à autorização prévia. Então depende se a situação é pior acá. Estas medidas dependem da situação da Covid-19. Se isto piorar e o número de casos aumentar, vamos endurecer as regras. Embora estejamos preocupados com a evolução da Covid-19, não queremos que as atividades sociais e econômicas sejam impedidas. Não facilitamos a atividade social, a atividade econômica, ser lá. Durante o estado de emergência, todas as licenças, autorizações e demais documentos mantêm-se válidos independentemente do prazo de validade. O estado de emergência, agora renovado, vigora entre as 00 horas do dia 4 de dezembro de 2020 e as 23 horas do próximo dia 2 de janeiro de 2021. O primeiro-ministro de Portugal afirmou que o governo continua a dialogar com representantes dos setores da restauração e animação noturna. António Costa salientou medidas de apoio em curso e pediu o fim do impasse com empresários em greve de fome. Eu chamo a atenção que só no setor da restauração o conjunto de medidas de apoio que serão aplicadas até ao final do ano totalizam 1.100 milhões de euros, cerca de metade a fundo perdido. Que relativamente em particular ao setor da animação noturna, que está por força de lei encerrado há vários meses, eles podem não só manter-se no regime do layoff simplificado, como por exemplo total isenção da TSU, como tem até uma majoração no programa que neste momento está aberto, o programa Apoiar, que tem 750 milhões de euros a fundo perdido de apoio às empresas
e que até ontem já tinha recebido cerca de 26 mil candidaturas. A pessoa que, aliás, tenho visto mais vezes a falar na televisão, que é o Sr. José Gouveia, que tem uma associação das discotecas, esteve reunido ainda no passado dia 18 com a Secretária de Estado do Turismo e com a Secretária de Estado do Comércio. Eu tenho ouvido que este protesto resulta, primeiro, do Governo não querer dar lugar. Parece que não corresponde à realidade. Como disse, ainda no passado dia 18, houve uma reunião em que esteve o Sr. José Gouveia. Já tinha estado em julho, no quadro das reuniões promovidas pela Aresp com o Governo. Depois é dito que não há medidas de apoio. Não é verdade. As medidas que têm existido totalizam já mais de 1.100 milhões de euros, metade dos quais a fundo perdido. Há poucas semanas o Governo lançou este novo programa a apoiar. Até ontem já tinha recebido 26 mil candidaturas. São 750 milhões de euros a fundo perdido. Eu ouço o José Gouveia muitas vezes dizer que queremos a isenção da TSU. Mas o setor todo da animação noturna, porque não pode trabalhar por força da lei, pode manter-se no regime do layoff simplificado. E nesse caso tem isenção total da TSU. Portanto, vamos ver, nós temos dialogado, nós temos adotado medidas, nós continuamos a dialogar. Hoje o Ministro da Economia vai reunir com as confederações. Ontem os secretários de Estado, da Secretaria de Estado do Turismo e o Secretário de Comércio voltaram a enviar um e-mail ao Sr. José Gouveia dizer estamos disponíveis para reunir na próxima quinta-feira. Portanto, nós temos as portas abertas ao diálogo e temos um esforço que os contribuintes portugueses têm feito, que a União Europeia tem feito, para apoiar, na medida do possível, aquilo que é a realidade da economia. Agora, dizendo assim, temos que acabar com as restrições. Nós não podemos pôr em causa a saúde pública das pessoas. É evidente que quem tem sacrifícios especiais em nome da saúde pública deve ser apoiado. E por isso temos criado estes apoios. E estes apoios são proporcionais à perda da faturação. Agora, quando dizem assim, esses apoios devem ser independentes se temos ou não temos regularizado a situação ao Fisco e à Segurança Social. Isso obviamente não é aceitável, porque o esforço de solidariedade tem que ser um esforço de solidariedade de todos para com todos. No dia 28 de novembro, concentram-se em frente à Assembleia da República um grupo de 9 empresários da restauração e discotecas, exigindo ao governo que encontre uma solução para os seus negócios. Na passada quarta-feira, aquele movimento organizou de novo uma manifestação que juntou várias centenas de pessoas. Pediram ao governo que as deixe trabalhar ou, não havendo essa possibilidade, apoios ao fundo perdido para fazerem face às suas despesas. Não vamos ser nenhum filhos da mãe, vamos respeitar estas regras e seguir aquilo que é a norma que queremos, que são os direitos. A noite vem reivindicar o facto de há 9 meses estar fechada e sem qualquer tipo de apoio. Neste momento as empresas estão todas falidas, há uma falência técnica declarada, a partir do momento em que temos custos e não temos receitas. A restauração vai pedir o regresso e a restituição dos horários. É impossível trabalhar da forma como o Governo quer. É impossível trabalhar com os fins de semana fechados, é impossível trabalhar como vai ser agora nos próximos 2 fins de semana, com dois feriados a seguirem aos próximos fins de semana. Em 4 dias a restauração vai trabalhar meio, que será de segunda-feira até às 3 da tarde. Não faz sentido. Estão a dar cabo de vários setores, estão a dar cabo da economia e que estão a falar de uma retoma. Não há retoma, porque as empresas não chegam à retoma. As empresas neste momento estão falidas e o Estado tem que de uma vez por todas deixar fazer contas de merceeiro, vir falar connosco, nós estamos disponíveis para falar. O Dr. António Costa não percebe nada de restauração, não percebe nada de noite e tem que falar com quem percebe. De outra forma, no país que oferece tanta boa gastronomia, tanto a vida noturna como o clima, a única coisa que o António Costa não vai conseguir mexer vai ser no clima, porque o resto ele já destruiu. Temos tido muitas falsas promessas, aquilo que eu acho que está a nos levar ao desespero. Se tivermos uma porta aberta e sincera que o Governo nos abra e nos diz que está a nos apoiar sinceramente, que está a nos apoiar com credibilidade, nós acreditávamos todos nisso porque tínhamos algum valor visível. O que tem acontecido, temos falsas promessas em tudo. Dizem que nos deram dinheiro e ninguém nos dá nada. O que nos dão são empréstimos bancários para nós recorrermos. E nós não estamos agora a pedir dinheiro, ninguém quer que nos apoiam. Nós queremos, simplesmente nos deixam trabalhar. Sabemos, ouvimos agora todos os cientistas a dizerem que a restauração é 2% ou 3% ao máximo responsável pela contaminação do Covid. Então porquê é que no horário de trabalho meu nós não conseguimos trabalhar? Se não temos responsabilidade de contaminar as pessoas, então não temos também responsabilidade de morrermos de fome, é isso?
Vamos ter que todos ficar em casa. Isto são normas que todos estamos a tentar pedir. É uma coerência, um manifesto para o Governo falar connosco. Nós temos um manifesto, queremos entrar em negociações claras, queremos encontrar algum caminho para este setor, que são todos PMEs do país, que são todas as pequenas e médias empresas, não é só restaurantes, não falo só para restaurantes, é para todas as pessoas. Temos de encontrar algum diálogo. Não queremos estar na rua todos os dias. Queremos estar sentados, negociar como eles estão habituados e encontrar uma solução. Depois de eu ter começado há 37 anos, estou a ver a minha vida a enterrar-se completamente. Querer pagar os funcionários e a ter que lutar com os takeaways, que é muito pouco. E a fechar o restaurante ao fim de semana, que durante a semana não se faz nada. Renda para pagar todos os impostos que deviam ser reduzidos. E é isso que nós estamos aqui, que viemos do norte, aqui para o sul, para reivindicar, e o Sr. Primeiro-Ministro ouvir-nos. Estamos aqui em luta por algo que achamos importante, que é deixarem-nos trabalhar e diminuírem a nossa carga fiscal, o que de certo modo é só matemática e faz todo sentido, baixarem-nos ou passarem para zero a TSU, porque se nos baixarem a TSU pelo menos por 6 meses, essas pessoas que nós poupamos os postos de trabalho não vão para o Fundo de Desemprego. É preferível deixar de ganhar 1/3 dos ordenados brutos em TSU do que eles estarem a pagar durante 1 ano ou até 2 anos às pessoas para estarem no Fundo de Desemprego. Isto é matemática pura. A partir daqui para a frente, só queremos que o Primeiro-Ministro, António Costa, nos ouça e perceba que a matemática tem que fazer sentido também na cabeça dele. Devolução dos horários, a colocação dos horários tal qual como estavam e apoio a fundo perdido. Não há outra hipótese. A fundo perdido. Nós não temos dinheiro. Lá fora, na Alemanha, em Espanha, em França, pagam para as empresas estarem encerradas. E aí faz sentido. Agora, se não há forma de nos pagar, por favor, deixem-nos trabalhar. Nós não vamos parar. Todas as semanas nos vamos manifestar. Pessoas já querem fazer greve de fome aqui em frente. Não estão a aguentar mais negócios. Por isso não é só esta data que é significante para manifestações. Vai haver muitos e vai continuar. Não vamos parar até tivermos nosso direito e diálogo com o Governo. Diálogo correto, diálogo sem qualquer tipo de saber o que é que estamos a votar. Temos famílias, temos encargos. O primeiro-ministro de Portugal advertiu que o processo de vacinação será complexo a nível interno, com as dificuldades a aumentarem quanto maior for o universo de cidadãos a vacinar. Mas há algo que é absolutamente essencial todos compreendermos. É que o túnel é ainda muito comprido e bastante penoso. Porque nós iremos adquirir 22 milhões de vacinas, mas esses 22 milhões de vacinas não chegam automaticamente no primeiro dia. Vão chegando escalonadamente, gradualmente, ao longo de todo o ano de 2021. Isso significa que o conjunto desta operação é uma operação que se vai desenvolver ao longo do ano e não se concentrar num primeiro momento. É por isso que é muito importante, com toda a transparência, sejam definidos os critérios de prioridade na administração da vacina. Quero que os critérios que a Comissão propõe são claros. Em primeiro lugar, proteger quem nos pode proteger. Os profissionais de saúde, aqueles que trabalham nos lares, as forças de segurança, as forças armadas, aqueles que são essenciais em todos os serviços essenciais. Em segundo lugar, as populações mais vulneráveis, seja por sabermos pelo fator etário, que são os grupos de maior risco, seja pelas comorbilidades associadas, integram também grupos de maior risco. É um critério claro, é um critério transparente e é um critério que todos compreendemos. Creio que este esforço que está a ser feito permite, evidentemente, identificar qual é a cadeia de distribuição e sabermos que podemos contar com as Forças Armadas Portuguesas no todo o exercício de planeamento logístico, de execução desta operação, é um fator de confiança para todos os portugueses. Sabermos que podemos contar com as Forças de Segurança de Portugal para assegurarem toda a segurança desta operação é absolutamente fundamental. Mas a confiança exige também que os portugueses tenham consciência
que é necessário sempre falarmos verdade. E para falarmos verdade, é necessário saber que toda esta operação é sujeita a um conjunto de imponderabilidades bastante significativo. Primeiro, a montante de Portugal, porque não depende de nós a produção industrial, não depende de nós o licenciamento das vacinas e, portanto, se houver aí algum atraso, necessariamente nós temos de ter a flexibilidade necessária para readaptar o nosso calendário. Em Portugal, as vacinas contra a Covid-19 vão começar a ser administradas a partir de janeiro. Os grupos prioritários serão as pessoas com mais de 50 anos com patologias associadas. Fazem ainda parte os residentes e trabalhadores em lares e profissionais de saúde e de serviços essenciais. O primeiro conjunto de grupos prioritários, as pessoas com 50 ou mais anos com pelo menos uma das seguintes patologias: insuficiência cardíaca, doença coronária, insuficiência renal e doença respiratória crónica com suporte ventilatório, ou seja, a correspondência exatamente das patologias que sabemos, que conhecemos, que são aquelas que são mais frequentes nos casos graves da doença. As pessoas e residentes em lares e internadas em unidades de cuidados continuados e os respectivos profissionais, a proteção dos surtos nas populações mais vulneráveis, os idosos, e, finalmente, profissionais de saúde diretamente envolvidos na prestação de cuidados e profissionais, digamos, de outras, entre as Forças Armadas, Forças de Segurança, genericamente serviços essenciais, serviços críticos, cuja elencagem tem ainda que ser afinada, mas cujo objetivo é naturalmente o suporte à capacidade de resposta destes serviços e ao funcionamento, digamos, de toda a nossa sociedade. Está já proposto também a definição para uma segunda fase de 2 grupos: pessoas com 65 e mais anos, sem qualquer outra, digamos, característica, ou seja, sem patologias ou não, portanto, no fundo, reconhecendo de que os idosos são o grupo mais vulnerável, e um segundo grupo, neste caso a partir dos 50 anos e até aos 74, uma vez que a partir dos 65 todas as pessoas estão incluídas neste primeiro subgrupo, digamos, e desta vez com o alargamento das patologias também pré-existentes: diabetes, neoplasia maligna ativa, doença renal crónica, insuficiência hepática, obesidade, hipertensão arterial, e ainda claramente na recomendação da Comissão Técnica que deixemos espaço para, eventualmente, incluir outras patologias. A estimativa é que estejamos a falar de 950 mil pessoas nesta primeira fase, 250 mil no grupo dos residentes em lares internados em unidades de cuidados intensivos e respectivos profissionais, 400 mil pessoas neste grupo das pessoas com comorbilidades pré-existentes e 300 mil pessoas no conjunto de profissionais. Para a segunda fase, as estimativas que temos neste momento é 1,8 milhões de pessoas com mais de 65 anos, obviamente já tirando aquelas que foram vacinadas na primeira fase, e cerca de 900 mil pessoas neste grupo com estas características. Neste momento, aquilo que recomendamos é que a terceira fase seja encarada como o resto da população, com uma ressalva: se de facto conseguirmos confirmar aquilo que está previsto em ritmo de abastecimento de vacinas. Ou seja, ficando desde já muito claro que, se por qualquer motivo esse ritmo for mais lento do que aquele que é o cenário base neste momento, ter-se-á que naturalmente voltar a criar, digamos, novos grupos prioritários e definir um terceiro grupo. Quando é que isto vai acontecer? E como veem, portanto, aliás, a Sra. Ministra da Saúde já referiu, há muitas incertezas ainda, mas aquilo que digamos que definimos, que aquilo que conseguimos dizer é: em janeiro começará a vacinação dos portugueses, como aliás generalizadamente na Europa.
A informação que existe hoje, conforme o Dr. Rui e a Sra. Ministra já transmitiram, sobre o processo de aprovação das vacinas, dá-nos a segurança suficiente para dizer, em janeiro, vamos começar. Um total de 600 litros de ingredientes chegou à cidade brasileira de São Paulo. Estes serão usados para preparar 1 milhão de doses da Coronavac, vacina chinesa contra a Covid-19, ainda a ser testada. O lote soma-se a 120 mil doses prontas recebidas por São Paulo, quando começaram as entregas das 46 milhões de doses para atender a população do estado. Os insumos para a fabricação da Coronavac aterram esta manhã no Aeroporto Internacional de Guarulhos. A matéria-prima que será utilizada na preparação da vacina foi acondicionada e colocada em refrigeração a temperaturas de 2 a 8 graus Celsius. Durante o processo de produção, os insumos serão embalados pelo Butantan em frascos multidose. Este procedimento envolverá diretamente cerca de 40 funcionários do Instituto. Antes de iniciar a sua fabricação, os insumos da Coronavac passarão por testes de avaliação para validar a qualidade do produto. A vacinação chinesa só estará disponível para a população brasileira quando for verificada a sua eficácia, o que deve ocorrer após a conclusão da terceira fase dos estudos clínicos. O imunizante está em fase final de testes clínicos em humanos no Brasil e deve ter os resultados de eficácia anunciados na primeira quinzena de dezembro. O Brasil é o país lusófono mais afetado pela pandemia, ao contabilizar o segundo maior número depois dos Estados Unidos. Em Portugal, preparado para abrir portas a qualquer momento para receber doentes no Hospital das Forças Armadas do Porto, a gestão da segunda vaga da pandemia é feita diariamente. As Forças Armadas Portuguesas criaram um plano de apoio no âmbito do combate à pandemia da Covid-19 a 2.770 lares, ao abrigo do qual realizaram já 1.500 ações e deram formação a 20 mil funcionários sobre as normas de atuação na luta contra o novo coronavírus. Na realização deste plano, foi fundamental aplicar o que se aprendeu com a primeira vaga da pandemia. Nós olhámos para a primeira fase, identificámos os problemas que houve nos lares e desenvolvemos e desenhámos, no Estado-Maior-General das Forças Armadas, todo um plano de apoio aos lares para a segunda fase, no contacto com os idosos, com as visitas. Portanto, isso foi uma ação muito enriquecedora do ponto de vista do país e para nós, médicos militares, que estivemos envolvidos no desenho, naturalmente, que esta ação de 2.770 lares não se faz só com médicos militares, evidentemente, faz com o apoio dos ramos das Forças Armadas, da Marinha, do Exército, da Força Aérea, sob a coordenação do Estado-Maior-General. No Hospital das Forças Armadas do Porto, a constante entrada de novos casos de Covid-19 tem obrigado a uma constante reestruturação dos circuitos de tratamento hospitalar. Esta segunda vaga, o que é que está a acontecer? Há uma rotatividade muito grande de doentes a nível das enfermarias Covid. Posso lhe dizer que desde 11 de setembro nós já recebemos aqui 137 doentes. Portanto, estes 137 doentes às vezes vêm por revoadas. Hoje vamos receber 11 doentes. Receber 11 doentes, são sempre 11 doentes novos, já bem estudados, já sabemos o que é que eles têm, mas são 11 doentes novos em que as nossas equipas médicas de enfermagem têm que abarcar rapidamente 11 doentes. Isto tem dado muito trabalho para todos os hospitais e, portanto, a gestão tem sido mesmo quase dia a dia. Já não se pensa muito para a frente, vamos gerindo mesmo o que precisamos de fazer hoje e o que vamos fazer amanhã. E tem sido assim nos últimos 2 meses mais intensos, mas isto já vamos na segunda vaga, portanto já temos algum cansaço acumulado e vamos fazendo o que conseguimos. Eu lembro-me na primeira vaga que os primeiros chegaram cerca de 30 e chegaram até às 3 da manhã de um dia que nós nem sabíamos muito bem como é que íamos fazer as coisas. Quer dizer, sabíamos como é que íamos fazer, mas era uma novidade, muito novidade. No seio das próprias Forças Armadas foram já detectados 240 casos de Covid-19 no conjunto dos 3 ramos militares. A implementação de um sistema de testagem eficiente tem sido essencial para conter o número de casos. O Hospital das Forças Armadas tem uma unidade de epidemiologia e de intervenção preventiva, chamamos nós, que foi de resto pioneira na primeira onda. Penso que criámos aqui no Hospital das Forças Armadas, onde agora estamos a conversar, a primeira linha drive-thru. Eu não gosto de usar anglicismos, mas enfim, em que os doentes vêm, fazem o teste, depois chegam para casa sem sair
sair do carro, e depois isso ligado a toda uma estrutura de acompanhamento telefónico. Os doentes ficam referenciados e depois vão sendo acompanhados telefonicamente. Este Centro de Epidemiologia e Intervenção Preventiva tem equipas móveis, equipas que se projetam. Quando há uma suspeita, quando há um surto, eles projetam uma equipa, vão, fazem os testes, definem os critérios epidemiológicos. Tudo isto em estreita articulação com a Direção-Geral da Saúde. Desde o início da pandemia da Covid-19 em Portugal foram encaminhados pelo SNS e pelo Ministério da Solidariedade e Segurança Social entre 250 a 300 doentes para o Hospital das Forças Armadas, tanto em Lisboa como no Porto. Os militares estabeleceram ainda protocolos com outros hospitais para escoar as cirurgias de outras especialidades, de forma a libertar vagas para pacientes infectados pelo mais recente coronavírus. Em Portugal, os comerciantes de Faro mostram-se pouco esperançados com as vendas de Natal. A Associação de Comércio e Serviços da região alerta mesmo para possíveis falências no setor. Não acredita numa retoma antes de 2022. Os comerciantes algarvios mostram-se pouco esperançados nas vendas de Natal deste ano e consideram que as restrições à mobilidade impostas no combate à pandemia de Covid-19 não vieram ajudar. Está muito calminho, estávamos à espera de mais pessoas, principalmente agora nestes dias, mas a cidade tem estado vazia, há poucas pessoas, ainda por cima, agora no fim de semana e no feriado as pessoas não podem atravessar o concelho, a maior parte dos nossos clientes são pessoas de fora, portanto, estamos já à espera de um fim de semana um bocado negativo. Mesmo com promoções nesta altura do ano, as restrições nas deslocações também se refletem junto à fronteira com a Andaluzia, que impedem a vinda de turistas espanhóis. Tem sido muito complicado, tem sido difícil conseguirmos ter os estabelecimentos abertos, tanto pela falta de espanhóis como pela falta de portugueses também. E isso nota-se, na nossa avenida, nas nossas lojas, que na fatura. Há 2 meses para cá a situação tem estado extremamente grave, não sabemos como é que vamos resistir e provavelmente muitos de nós vamos fechar porque não há alternativas, os apoios que existem são muito diminutos e a situação, portanto, é extremamente gravíssima, não é? Para tentar combater esta situação, a Associação de Comércios e Serviços da região está a implementar com as autarquias uma campanha de vales no comércio local, mas um inquérito realizado em novembro lançou o alerta. O que nos diz esse inquérito é que há um grupo muito alargado de empresários a equacionarem, tanto por um lado, despedimentos, como por outro, o próprio encerramento da atividade propriamente dita. Tudo isto somado a um desalento e a um desacreditar por parte dos empresários, porque nesse estudo o que nos é dito é que não acreditam que antes de 2022 haja retoma. E acho que os apoios tardam a chegar e tudo isto em conjunto deixa-nos muito apreensivos. O que estamos a desenvolver em Faro e vai ser alargado e vamos fazer em mais concelhos é um processo de vouchers, ou seja, as pessoas fazem compras no comércio local, vão receber uns cupons que depois são sorteados, uns vouchers de consumo no comércio local. Basicamente é criar aqui um movimento de compras cruzadas no comércio. Para além disso, também um incentivo às crianças do ensino primário de ganharem um cheque-prenda que também pode ser descontado no comércio local. Uma iniciativa que pretende dinamizar o comércio local algarvio durante a época natalícia e evitar o pior dos cenários que se começa a perspectivar para muitos comerciantes. Em Angola, com um prato de comida na mão e uns toques de dança, dançarinos angolanos festejaram o seu 5º aniversário sem imaginar que a celebração iria correr o mundo. Nós dissemos sempre que é uma bênção a música e a dança, porque foi exatamente em fevereiro, estávamos a comemorar Pires Kizomba, ele esteve na África do Sul em janeiro deste ano para um festival e ele ouviu a música por acaso. Então trouxe a música, mostrou-nos, nós fomos ver a letra e condizia na verdade com aquilo que a gente estava vivendo no momento. Estávamos mesmo a curtir o aniversário, mas quase sem nada. Então a música nos motivou, de certa forma, a poder continuar, mesmo sem possibilidade para poder assim festejar. Então,
tiramos a mesma música na descontra, sem a mínima ideia de que seria um fenômeno mundial hoje. Feliz mesmo com pouco e em tempo difícil que nós estamos a passar como o tempo de Covid-19. Portanto, nós queríamos transmitir às pessoas que mesmo nesse momento difícil elas podem ser felizes, podem dançar. Nós somos exatamente um exemplo que é possível realmente alcançar o sucesso mundial através daquilo que fazem. Foram as informações dadas nesta edição. Até a próxima.